E o Espírito Santo ministrou sobre a minha vida, como igreja, algo que nós precisamos para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre 7 itens que é necessário e fundamental na nossa vida. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis capítulo 18, onde o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e com você. Amém? Você crê que Deus se faz presente aqui nesta noite? O versículo nós vamos ler o capítulo 18, versículo 13, ao versículo de número 15. Todos acharam? Diz assim, o versículo de número 13. E disse ao Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Preste atenção em cada versículo que nós vamos ler. Então, às vezes você se encontra numa situação difícil e você acha que não tem mais solução. E você hoje está diante de um Deus que tudo pode. Não existe nada que Deus não possa realizar na nossa vida. Amém? Ao tempo, escute só, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque ristes. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem irmãos, talvez você vai achar até engraçado o tema que eu vou falar para você e para mim nesta noite. O tema que Deus ministrou sobre a minha vida chama-se combustível. O que é para mim e para você combustível? Vou te dar um exemplo para a gente começar a entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Existe 5 tipos de combustível que faz um veículo se mover. Vamos lá. Primeiro, gasolina, etanol, diesel, GNV e eletricidade. Esses 5 elementos faz um carro se mover. Por que eu estou te dando esse exemplo? Para você entender melhor o que Deus quer falar. Quando você vai a um posto de gasolina, utilizar qualquer desses combustível que foi citado aqui, assim que você coloca determinado valor, ele vai te acionar o painel te dando a quilometragem que você vai percorrer mediante o valor que você colocou de combustível. Estou correto? Sim ou não? Sim? Aí agora vamos trazer para a nossa vida espiritual. O carro, o motorista sabe que ele vai andar com o valor que ele colocou. Vamos dar aqui um exemplo, 100 quilômetros. Ele só vai abastecer de novo daqui 100 quilômetros. Porque ele tem a certeza que o que ele colocou vai garantir ele andar 100 quilômetros. Mas agora vamos trazer para nós. Primeiro combustível do cristão, fé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Vou esperar ele colocar aqui, que aqui fica mais fácil de ler. Olha o que está dizendo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que crê se aproxima de Deus,
creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que nós lemos em Gênesis? Abraão estava sentado à beira da sua barraca, ou seja, tenda. Tem Bíblias que falam barracas, tem Bíblias que falam tenda. Abraão estava sentado no finalzinho da tarde, e Deus manda diante da casa dele 3 mensageiros. E quando Abraão viu aquilo ali, Abraão teve a atitude de acolher aqueles homens e os servir algo de comer. Ele falou: vocês esperam aqui, que eu vou correndo até minha esposa, pedir para preparar algo para lhe servir. Mas eles não foram ali para comer, eles foram ali para trazer uma mensagem de Deus para Abraão. Abraão tinha 75 anos, e Sara era estéril. Sara não podia dar à luz a uma criança, e o sonho de Sara era ser mãe. E Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de nações, ou pai de multidão. Só que Abraão tentou antecipar a vontade de Deus. Às vezes é assim que acontece comigo, com você. Deus faz uma promessa para nós, e nós queremos ajudar a Deus essa promessa se cumprir. Então Sara tomou uma atitude errada, mas só que não era a vontade de Deus. E quando o mensageiro estava passando a mensagem para Sara, para Abraão, Sara estava escutando, e dentro dela ela riu. Eu já sou velha, eu já envelheci, como nós lemos, eu já envelheci, não tenho mais condição de dar à luz. Aí, olha o que o mensageiro falou. E Sara negou, dizendo: eu não me ri, porquanto temeu. Irmãos, Abraão servia um Deus poderoso, como nós lemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus em mim e você? A fé. Todos nós nascemos com fé, irmão. Todos nós. Se você fazer uma pesquisa aqui fora agora, todo que você parar aqui vai falar que tem fé. A fé natural. Eu estou falando de uma fé sobrenatural. A fé sobrenatural, quem tem a capacidade de dá-la a mim, a você, somente a Deus. Porque a Bíblia está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. E Abraão tinha o quê? Uma fé sobrenatural, porque ele sabia que o Deus dos teus antepassados era poderoso para realizar o impossível. O que tem motivado eu e você continuar a nossa fé, a nossa caminhada? Foi um ano difícil para todos nós que aqui estamos. Um ano que marcou a história da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Foi um ano difícil, mas o que está movendo você a continuar? A fé. Este é o combustível que move você a tomar a atitude de deixar o seu lar e estar aqui nesta noite para adorar a Deus. Segunda coisa, a principal fé é aquela que vem de Deus. Romanos 8, 37 ao 39. Nós vamos ler aqui agora, ó. Mas, preste atenção, mas em todas essas coisas, quais são as coisas? Em tudo que você está enfrentando, os momentos difíceis da sua vida, está dizendo assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus.
O seu problema que você está enfrentando hoje não pode te separar de Deus. Porque Ele está dizendo, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Como eu falei no início, parece que tem lutas na nossa vida, que parece que nós perdemos. Mas nós lemos aqui, no tempo determinado por Deus, Ele dá vitória. Quando Deus visitou Abraão, Abraão tinha 75 anos, e Deus fez promessa para ele: Abraão, eu vou te dar um filho, do teu sangue e da tua carne. Ele tinha 75 anos, se cumpriu imediato. Aconteceu no ano seguinte? Aconteceu no ano depois? Não, Abraão teve que esperar quantos anos? 25 anos para se cumprir a promessa. Eu não sei o tempo que você e eu estamos esperando a promessa de Deus se cumprir na minha vida e na sua vida, mas para ela cumprir, temos que ter fé. Como foi a trajetória de vida de Abraão? E mediante esses 25 anos, após ele ter ouvido a promessa feita por Deus, como que ele se posicionou, como que ele se comportou, em mediante aquilo que Deus havia falado com ele. Então vamos lá. Segundo combustível, oração. Sem oração você não vai a lugar nenhum, irmão. Sem oração você não consegue nada. Esses dois elementos aqui vai ser o fundamental na minha vida e na sua vida. Primeiro, a fé e a oração. Então vamos lá. Oração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Diz assim: admoestando-te, pois, antes de tudo, que se faça súplica e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Amém? E diz assim, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O que é a verdade, irmão? É a palavra. Mas o que a Bíblia está dizendo no primeiro versículo? Súplica e oração por todos, homens, reis. Vamos incluir aqui, vamos lá, o nosso presidente, a nossa nação, a nossa casa, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os pastores, missionários, obreiros, membros. A Bíblia está dizendo oração e súplica diante de quem? O Salvador, que é o quê? Jesus Cristo. Abraão teve que orar, irmãos. Não é porque ele recebeu a promessa de Deus que ele deixou de orar, não. Às vezes nós não obtemos vitória porque não oramos, porque só ficamos assim, Deus me prometeu, vou esperar. Não, irmão, tem que ter fé, tem que ter oração, tem que ter dedicação, tem que buscar, tem que conhecer a verdade, tem que se aproximar daquele que te fez o quê? A promessa. Abraão era íntimo de Deus, Abraão era amigo de Deus, ele conhecia o Deus que ele servia. Eu te pergunto uma coisa, se alguém lá fora parar eu e você, e começar a fazer pergunta de Deus, a mim e a você, você tem resposta para dar a essa pessoa? Porque se você só tem resposta de Deus, se você for íntimo dele.
Porque você sendo íntimo, Ele começa a te revelar a verdade. Ele começa a te mostrar a verdade. Ele começa a te dar a palavra para aquele que está conversando contigo ouvir a verdade começar o quê? A libertar. Então vamos lá. A oração não é uma opção. A oração, ponha no seu coração nesta noite. A oração não é opção, irmão. A oração é uma obrigação. Todos os dias temos que orar. Porque o dia que nós deixamos de orar, o inimigo ganha força, o inimigo ganha território, mas quando nós oramos, o inimigo cada vez mais, ele vai se afastando, ele vai perdendo território, porque quando você ora, você vai se enchendo da graça, do conhecimento, da sabedoria, da unção de Deus, e Deus vai te guardando. Não é opção na vida de um homem ou de uma mulher de Deus, mas uma intimidade. É a mesma coisa de um casal. O casal conhece a intimidade de um e do outro. Assim é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem que ser íntima do Deus Criador. Você tem que ser íntimo de Deus. Você tem que ter intimidade para adentrar no lugar santo, do lugar santíssimo, para Deus trazer a você revelações. Por que você tem visto muitas igrejas perecer? Porque não tem conhecimento. A Bíblia está dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos um manual espiritual na nossa mão, mas muitas vezes nós não utilizamos. Preferimos ser enganados por aquilo que o homem fala, ou aquilo que a Bíblia fala ao meu seu respeito. O manual está nas tuas mãos, basta você pegar ele e manuseá-lo. Nós temos que saber como usar este manual. Então vamos lá. Intimidade, uma ordenança trazendo benefício para o suprimento das necessidades pessoais, para os que estão ao nosso lado, família, parente, amigos, conhecidos, como também para a nação que vivemos. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Se nós que somos a igreja se preocupasse em orar para a nossa nação, muitas coisas que acontecem no nosso país não aconteceriam, porque há poder na oração. Às vezes as pessoas leem a Bíblia, acham que Deus mudou. Deus é o mesmo, quem muda é o homem. Cada ano que passa, cada ano que começa, o homem é que muda. Deus é eterno e vela pela sua palavra. O mesmo Deus que foi com Abraão é o mesmo que age hoje, no século 21. Mas sabe por que às vezes a igreja não vê coisas grandes acontecer? Porque não tem fé, porque não ora. A igreja quer as coisas de mão beijada. Às vezes nós que somos a igreja queremos ser abençoados, sentado no sofá, sem sacrifício, sem busca, sem você abrir mão. Deus tem que ser o primeiro. Quer que Deus faça uma coisa para você? Coisa grande? Faça para Ele que você nunca fez. O que você nunca fez para Deus? Deixa o Espírito Santo começar a mostrar para mim e para você. Às vezes queremos que Deus faça coisas grandes na nossa vida. Às vezes queremos que Deus faça coisas grandes na nossa casa. Mas o que você fez para Ele? Faça para Ele o que você nunca fez. Tenha atitude de anunciar a verdade, de ensinar a verdade, de buscar a verdade. Jeremias capítulo 29, versículo de número 7. Diz assim, e procurai a paz da cidade, para onde vós fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz
vos tereis paz. Amém? O que isso aqui está nos ensinando? Nós devemos orar pela nossa cidade, nós devemos orar pelo nosso país, pela nossa nação, para que eu e você vivemos o quê? Em paz. A sociedade está vivendo terror. Eu estava lendo hoje, de ontem para hoje, um jovem morreu lá em Dom Bosco com 15 tiros. Imagina o Natal dessa família. Perdeu um jovem com 15 tiros. O dever nosso é orar pela nossa cidade. O dever nosso como igreja é orar pela nossa nação, para que tenha paz, para que vivemos em paz. É o dever da igreja orar ao Senhor para que a nossa cidade tenha paz. Talvez as pessoas leem isso aqui, e falam: não, isso aí só lá para o passado. Não, irmão, nós servimos um Deus que é vivo, e Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja, Deus cuida daqueles que têm compromisso e aliança com Ele. Preste atenção, Deus só cuida daqueles que têm compromisso e aliança com Deus. A oração com a fé é um dos principais combustíveis que alimenta para vencermos em nos aproximarmos de Deus e da sua vontade. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 16. Diz assim: por causa disso, me ponho de joelho, preste atenção, por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De joelho, o que ele estava fazendo de joelho? Orando. Do qual toda a família no céu e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Espírito em letra maiúscula, que representa o Espírito de Deus. Você tem que se colocar de joelho perante o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, intercedendo para que o Espírito Santo te revista de poder, de sabedoria, de graça, de unção, de capacidade, para você ajudar aquele que necessita. Muitos estão lá fora necessitando de uma só palavra, mas para você dar essa palavra, você tem que estar cheio do Espírito Santo, no homem interior. O interior nosso tem que estar cheio do Espírito Santo. Terceiro combustível, santidade. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? O que você entende de santificação? Santificação significa ser santo, é ser separado. Nunca devemos esquecer que a nossa vida pertence a quem? A Cristo. Separar o quê? Separar das coisas que o mundo nos oferece, dos pratos que o mundo coloca na mesa para tentar nos servir. É isto que é ser santo, é isto que é ser separado, é você separar daquilo que distancia você de Deus. Abraão se separava e se aproximava de Deus. É isso que é ser santo, é isso que é ser santidade, é você se separar de tudo aquilo que contamina a sua mente, contamina o seu coração. Às vezes você está numa rodinha de amigo, ele começa a falar do seu irmão, aí você fica assim: mas irmão, não falei nada dele, mas você está participando. É a mesma coisa você sentar na roda dos escarnecedores, é a mesma coisa você ir para um bar, sentar no meio da lá de quem está bebendo,
você não bebe, mas você está participando. E a Bíblia está dizendo separar, porque você é separado para servir a Cristo. Você não vai discriminar as pessoas que utilizam qualquer coisa que separa ele de Deus, mas você é santo, você foi escolhido para fazer a diferença. Então você tem que separar para Deus se manifestar. Vamos lá, Atos capítulo 20, versículo de número 28, que diz assim: olhai, pois, por vós e por todos o rebanho, sobre o que o Espírito vos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Deus te separou para você ser o pastor na sua igreja. Pastor não é só o pastor Daniel, não. Eu sou pastor da minha igreja, da minha casa. Você é pastor da sua casa. Você foi separado para pastorear a sua casa. Você pastorear o seu rebanho. Qual é o rebanho? A sua casa, a sua família, os seus parentes. Então Deus te capacita para você ensinar o caminho. Nem todos vão ser salvos, mas é obrigação minha e sua ensinar a verdade. Porque eu sempre falo aqui, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. A decisão está na minha mão e na sua. A decisão de escolher se você quer servir a Deus e se você não quer. A escolha é minha e sua. Deus não vai te obrigar a você servir Ele. A escolha é sua. A decisão hoje é você que tem que tomar. Se você quer mudança na sua vida, quer mudança na sua casa, a decisão é hoje, é você que tem que tomar. Se você tomar a decisão que quer mudar, Deus vai te ajudar. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar o conhecimento. Deus vai te dar a graça. Deus vai te ensinar a verdade. Como que aprendemos a verdade? Através do Espírito Santo. Para resgatar aqueles que estão perdidos na nossa casa. Como ele diz ali, ó, resgatou com seu próprio sangue. Jesus me resgatou, te resgatou, nos resgatou com o sangue do Cordeiro. Jesus representava o Cordeiro, e através desse sangue nós somos resgatados. E agora cabe a mim e a você dar continuidade no que Jesus fez por nós, para nós resgatarmos a nossa família. Vamos lá, quarto combustível do cristão, o temor. Provérbios 14, versículo 26 ao 27, foi o que Sara teve. Ela teve temor quando ouviu Deus prometer algo ao seu marido, que diz assim: no temor do Senhor, há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Quem são filhos? Eu e você. Quem é o refúgio da nossa vida? Jesus, o Espírito Santo, o Deus poderoso. Quando você se encontrar em dificuldade, o refúgio que você tem que buscar é em Deus, não é no homem, é em Deus, é no Espírito Santo, é nos pés do Senhor Jesus, é nos pés do Espírito Santo, é nos pés do Senhor que vai te dar refúgio. Vamos lá. E o temor do Senhor é a fonte de vida. Talvez você está aqui nesta noite e você já perdeu até o prazer de viver. Olha o que a palavra está dizendo. O temor do Senhor é a fonte da vida. O que impulsiona eu e você a viver é o temor do Senhor, é a presença do Senhor, é a unção do Senhor na nossa vida, para desviar dos laços da morte. Você está aqui hoje, mas nesses 360 dias de 2021, quantos laços de morte
Deus cortou da sua vida. Deus cortou da minha vida. Tem mais? Terminou ali, ó. Desviar dos laços da morte. Todo dia que Deus permite eu e você viver, irmãos, Satanás tenta nos matar. Preparando o quê? Laços da morte. Mas em todos esses o Senhor dá o quê? O livramento. É por isso que Ele não desiste de tentar nos tirar da presença do Senhor. Porque Ele nunca mais terá a oportunidade que eu e você temos hoje. Amém? Então vamos lá. Provérbios 15, 16. Que diz assim, ó. Melhor é o pouco com temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Sabe o que está acontecendo hoje? A igreja de Cristo está preocupada em ter uma vida financeira bem-sucedida. A igreja de Cristo hoje está preocupada em ter uma boa casa. A igreja de Cristo hoje está preocupada em ter um bom carro, ter uma conta bancária lotada. A minha preocupação hoje é ter a maior riqueza lá no céu. O que adianta eu ter todos os tesouros e não ter paz? Viver inquieto. Tem cristãos que estão vivendo assim. Tem muitas posses, tem muitas coisas, mas não tem a paz, não tem alegria, vive inquieto. O viver com Cristo é você ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. Tem pessoas que acham que ser bem-sucedido financeiramente é ter intimidade e conhecer Deus. Não, irmão. Você ser bem-sucedido é você colocar sua vida na balança espiritual e ver que todas as áreas da sua vida o Senhor tem sido contigo. O que adianta eu ser bem-sucedido financeiramente? O meu casamento vai mal, os meus filhos têm se perdido na droga, na bebida, na prostituição. Que adianta isso? O ser bem-sucedido em Cristo é você ser equilibrado em todas as áreas da sua vida. É você ter sucesso em todas as áreas da vida. Tudo que nós temos aqui vai acabar, irmão. Vai passar. Tudo que nós temos aqui é passageiro. Mas o que vai ser eterno é o que você acumula lá no céu. É lá que você tem que acumular. É lá que você tem que depositar. É lá que você tem que se preparar para chegar. Não se preocupa com as coisas aqui na terra, porque nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem. De passagem. Nós estamos aqui em treinamento para chegar lá no céu e administrar tudo aquilo que Deus tem preparado. Vamos lá, Salmos 111, versículo de número 10. Salmo 111, versículo de número 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Amém? Tudo aqui na terra vai passar, mas um dom que não vai acabar é o dom de louvor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme ao Senhor, Deus vai te dar sabedoria para você viver sobre a terra. Eu ouvi uma mensagem essa semana que me chamou muita atenção. O que você quer ser? Sansão com a força ou José com caráter? Faça a escolha. O que você quer ser? Sansão com a força ou José com caráter?
Tem muitos que querem ter a força de Sansão, mas eu prefiro ter o caráter de José, porque o caráter de José fez ele alcançar a vitória. O caráter de José fez o nome do Senhor ser glorificado. O que vai fazer o nome do Senhor ser glorificado na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa, é o caráter que construímos todos os dias que chegamos à casa do Senhor, porque a Bíblia está dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque o princípio do temor nos forma o caráter. Tem pessoas que dentro da igreja é uma coisa e lá fora é outra. Deus sonda você aonde você estiver. Então tenha o caráter de José, tenha o temor de José. Quando José se viu em situação difícil, ele fugiu. Por que ele fugiu? Temor. Salmos 112, versículo 1 e 3. Salmo 112, versículo 1 ao 3 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme. O que significa bem-aventurado? Felicíssimo, ou seja, feliz o homem que teme ao Senhor. A igreja está temendo tudo que está acontecendo aí fora, mas de menos temeu o Senhor. Os nossos irmãos vão ter passou os momentos difíceis, mas o Senhor supriu, o Senhor sustentou, o Senhor guardou, o Senhor libertou, o Senhor colocou a sua mão poderosa e deu vitória. Nós devemos temer somente a Deus. Não precisamos temer as coisas que estão acontecendo, porque é cumprimento da palavra. Teme ao Senhor, e diz assim, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade, riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, aprenda aqui uma coisa: se eu tenho temor, se eu temo a Deus, eu não preciso ficar buscando riqueza, porque a Bíblia está dizendo: Deus nos suprirá tudo o que necessitamos. A Bíblia nos ensina: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O reino que tem que ser buscado em primeiro, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui está dizendo que a nossa geração será abençoada, será o que? Próspera, será o que? Rica. Mas qual é a prosperidade? Qual é a riqueza? Dada por Deus. Você quer conhecer o homem? Dá ele poder. Quer conhecer o homem? Dá ele dinheiro. Quer conhecer o homem? Dá eles status. Quantos homens de Deus foi corrompido pelo dinheiro? Quantos homens de Deus foi corrompido pela sociedade, pelo status, pela posição que ele chegou? Tem distanciado ele o quê? De Deus. Mas na sua humildade, na forma que você busca Deus, Deus tem te sustentado. O que tem te faltado? Eu pergunto para você e para mim. São 2 anos que o Brasil e o mundo têm passado dificuldade. Eu te pergunto, o que tem te faltado? Tem te faltado alguma coisa? Você só vê as coisas têm aumentado. Tudo que você vai fazer, você só vê aumento. Mas Deus tem deixado faltar alguma coisa na sua casa? Deus tem deixado faltar alguma coisa na sua mesa? Você ainda tem condição de entrar no mercado e colocar tudo aquilo que você tem vontade de comer no carrinho? Porque Deus vai te condicionar a pagar. O que tem te faltado? Nós temos visto, no meio de tanta dificuldade, a mão de Deus
Você pode ganhar pouco, mas se você for fiel, Deus vai te sustentar com muito. Tem muita gente que fala assim, eu ganho aí, eu nem sei quanto é o salário mínimo. Acho que vai para 1.200 e um pouquinho, não é? A partir de agora de janeiro. Tem gente que fala assim, esse dinheiro não dá para nada, não vai dar mesmo não, porque você já está amaldiçoando. Aprenda a orar sobre o que você ganha. Aprenda a ter fé sobre o que você ganha. A Bíblia está dizendo, ser fiel no pouco. Porque o muito, Deus vai te dar. Mas aprenda a orar naquilo que Deus permite chegar na sua mão. Eu vou te contar um testemunho. Eu fiz a minha casa há 23 anos atrás, ganhando R$220. Era o salário da classe no que eu trabalhava. Tá ali, minha mãe não deixa eu mentir. Quando eu iniciei minha casa, com desconto eu ganhava R$170. Eu cheguei na minha casa, diante do meu pai e da minha mãe, e falei, eu vou construir minha casa. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, você tem dinheiro para construir? Eu falei, tem. Quanto você tem? 170. Ele até riu. Ele falou, tem gente que tem dinheiro e não conseguiu acabar a casa, construir. Eu falei, mas eu sirvo um Deus. Se eu for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai me colocar. Em um ano, preste atenção, em um ano, eu construí, casei e montei a minha casa ganhando R$220. Porque Deus é fiel. Volta para mim no início do versículo que nós lemos aqui. Desse mesmo capítulo aí, ó. Que fala da prosperidade e riqueza. Isto. O Salmo 112, 1 e 3. Diz assim, louvai o Senhor e bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E os seus mandamentos, grande prazer. A sua semente será o quê? Poderosa na terra, e a geração dos seus retos será bem-aventurada. Agora, prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Sabe por que Deus me honrou em construir minha casa? Porque eu sempre fui fiel com Ele. Você tem que ser fiel com Deus, porque Deus vai te honrar. Eu ganhava pouco, mas no meu pouco eu era fiel com Deus. E hoje eu posso ver a prosperidade na minha mesa, na minha casa. O que é a prosperidade? É eu ter condição de chegar lá no mercado e comprar tudo que a minha esposa necessita, que os meus 2 filhos necessitam para o suprimento da minha casa. Esta é a prosperidade de Deus. Prosperidade aqui, irmão, que eu quero que você e eu aprendemos, não é você ter fartura e abundância, não, é você viver o que você precisa hoje. Essa é a prosperidade. Sabe por quê? Tem pessoa que já está pensando lá em janeiro de 2022, viva hoje, porque você não sabe se você vai chegar dia 1º de janeiro. Vive hoje como se fosse o último dia, porque até aqui Deus tem te sustentado, Deus tem te guardado, Deus tem provido riqueza, prosperidade, e não tem deixado faltar nada para a sua casa, para a sua mesa, para o seu filho, para o seu dia a dia. Aleluia! É isso que é a riqueza vinda de Deus. Prosperidade e riqueza haverá na sua mesa. Vamos trazer para o mundo espiritual. Você aqui, eu e você temos aprendido o quê? A verdadeira palavra. Isso também é o que? Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, porque aqui você ouve o que? A verdade, você aprende a verdade, é por isso que tem sustentado você, é por isso que você tem visto a diferença na sua vida. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? As igrejas pregam 5 minutos de palavra, o resto é só dinheiro, mas aqui você tem ouvido a verdade.
você tem aprendido a verdade. Você só vai perder a salvação se você quiser, porque todo culto que você vem aqui, você ouve a verdade. Nós seguimos o mandamento de Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem aprendido o caminho tem sido ensinado aqui para mim e para você. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só se perde se você quiser, porque aqui você tem vivido a verdade, você está sendo ensinado a verdade. Quinto combustível: vigilância. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 6. Diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que naquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Temos que vigiar. O que é vigiar? Em oração. Fazer como as viúvas prudentes. Elas vigiaram, elas oraram, elas buscaram, elas se revestiram de azeite. É este o meu dever, o seu dever é se revestir de azeite, de unção. O que é azeite hoje? É a presença do Espírito Santo, que vai transformar o nosso corpo corruptível no corpo incorruptível, para entrar no céu. Mas precisamos estar cheios e vigiando, orando e vigiando. Tem pessoa que só ora e não vigia. Temos que fazer os dois: orar e vigiar, como Jesus fez. Jesus orou e vigiou e foi vencedor. Sexto combustível do cristão: testemunho. Romanos capítulo 12, versículo 17 e 18. Romanos: a ninguém mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém? Seja honesto, irmão. É que eu fiz a pergunta para você: você quer ter a força de Sansão ou o caráter de José? Seja honesto. Você só tem a ganhar em ser honesto. José só teve a ganhar pela honestidade dele. Ele foi acusado de uma coisa que ele não fez. Ele foi enganado por uma coisa que ele não fez. Ele foi vendido, ele foi traído pelo seu próprio sangue, pela sua própria carne. Mas ele não vendeu o seu caráter. E Deus honrou. Ele se tornou governador do Egito. Seja honesto. Tenha caráter. Tenha testemunho. Dá testemunho. Porque às vezes nós damos mau testemunhos. Eu tenho aprendido uma coisa. Tem 2 anos que eu faço culto familiar com a minha casa. E eu tenho muito vizinho que não é cristão. Sabe o que acontece? Toda vez que nós passamos na rua, tem sempre alguém atrás da janela, olhando cada passo que você dá. Sabe por que ele está olhando cada passo que você dá? Para ver se você dá testemunho daquilo que você prega. Ele fica esperando você se encontrar numa situação difícil, para ver qual será a sua reação, para ver se você vai dar testemunho daquilo que você prega. E tem muito cristão que está dando mau testemunho. Ele passa por uma situação, às vezes ele quer resolver com força e violência.
A nossa justiça é Deus. A vingança pertence a Deus. José teve caráter. Tudo que fizeram com José, Deus não se esqueceu. Tudo que fizeram com José, Deus honrou ele. Deus envergonhou todos os seus inimigos. E os seus irmãos tiveram que dobrar o joelho e pedir perdão. Porque Deus honra o homem de caráter. Porque Deus honra a mulher de caráter. E você tem visto muitos homens subindo no altar sem caráter, ameaçando as ovelhas, que é a igreja de Cristo, amedrontando, pondo Deus como se fosse carrasco. Deus é amor, mas Ele é justiça. Até para te corrigir, me corrigir, Deus é sábio. Deus não expõe a ninguém ao ridículo. Quando Deus tem que me corrigir, te corrigir, Ele traz a verdade. Porque quantas vezes você vem na igreja e você fala assim: meu Deus, parece que o Senhor estava lá quando eu fiz isso. Não é o pastor não, é o Espírito Santo que te ama, está te corrigindo. E para você ter oportunidade de voltar enquanto há tempo. E você vê muitos homens sem caráter amedrontando a igreja. O pai corrige o filho que ama. Quando você vai corrigir o seu filho, você expõe ele ao ridículo? Você começa a bater nele lá na rua, xingar ele lá? Não, você leva para dentro do quarto e dá a correção correta. Você dá o castigo que ele merece. Assim é Deus. Deus nos corrige e mediante aquilo que nós merecemos. Todos os homens na Bíblia, todas as mulheres na Bíblia, que saíram dos princípios de Deus, Deus perdoou, mas teve que ter a justiça de Deus. Vou te dar um exemplo. Davi, quando adulterou com Betseba, qual foi a justiça de Deus? A morte da criança. Por que Deus permitiu a criança morrer? Para corrigir Davi, para ele nunca mais cometer o mesmo erro. Então toma cuidado. Decisões que tomamos errado têm consequência. Deus é amor, mas não esquece que na frente é justiça. E Deus não isenta de passar o seu juízo e a sua justiça ser feita. Tem muitas pessoas subindo em cima do altar e dizendo assim: Deus é amor, Deus é amor, mas ele esquece de completar o versículo. Deus te ama como pecador, mas se eu erro, eu pago pelo meu erro. Quando eu me afastei de Cristo e fui preso, eu paguei pelo meu erro, mas Deus continuou me amando. Eu paguei pela justiça humana e pela justiça de Deus. Foi onde Ele me deu a oportunidade, porque eu estava distante dEle, e através disso Ele falou: eu te dou oportunidade. Quer mudar? Às vezes Deus permite acontecer coisas na nossa vida para nós mudarmos. Foi por isso que o filho de Davi morreu, para ele mudar. Davi foi chamado segundo o coração de Deus, mas ele precisava mudança. Eu e você precisamos de mudança. Quer ser amigo de Deus? Quer ser íntimo de Deus? Mas precisamos mudar. Mudança dentro de nós. Nós já lemos Romanos 12, 17, 18. Sétimo combustível do cristão: perseverança. Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao 39. Hebreus 10 diz assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Quem voltará? É Jesus. Falta um poucochinho de tempo. Então se prepara, porque esse momento pode acontecer a qualquer momento. Pode ser agora,
Pode ser nesses 5 dias que estão faltando para terminar 2021. Ninguém sabe, nem Jesus sabe, somente o Pai sabe a hora que esse pouquinho de tempo vai se cumprir. E Ele não tardará. Ele prometeu que vai voltar e vai voltar. Jesus vai voltar. Aleluia! Ele não tarda. Deus não chega adiantado e nem atrasado. Ele chega na hora certa, no tempo certo, determinado por Deus. Não tardará. Olha o que diz mais o versículo. Mas o justo viverá pela fé. Qual foi o primeiro combustível que você reabasteceu? Qual foi o primeiro combustível? O que está dizendo aqui? Mas o justo viverá pela fé. De que você está vivendo no século 21? De que você está vivendo? Não tem que ter fé para viver o século 21? Olha lá, pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Se você desistir, a alma do Senhor não tem prazer naquele que desistir, como aconteceu no passado. Multidão saiu do Egito, mas no meio do caminho desistiram. Quantos estão no século 21 desistindo? Porque está acreditando que Deus vai tardar. Deus não tardará não, meu irmão. Ele vai vir na hora certa. Ele vai vir como nós lemos, como um ladrão. Você sabe a hora que o ladrão vai entrar na sua casa? Você sabe? A hora que o ladrão vai entrar na sua casa? Jesus vai vir como um ladrão. Na hora que é menos a igreja esperar, as trombetas vão soar no céu. E aquele que é íntimo de Deus, vai receber um novo nome, através do Espírito Santo. Ele vai identificar e dizer assim: está na hora de encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador, o Poderoso. Vem te buscar, nos buscar. Aleluia! Não tardará. Terminou? Então preste atenção. O que há de vir não tardará. Se prepara, porque a hora está chegando. Persevere, busque no Senhor. Assim como os elétricos precisam da eletricidade para funcionar, assim como o carro precisa do combustível para funcionar, assim também como todos cristãos, é necessário desse combustível para fazer a vontade de Deus e ser aprovado por Deus. Reabasteça em Deus. Romanos 8, 37 ao 39. Aqui está o posto de Deus. Você coloca para nós de novo? Está ali, ó. Eu vou ficar só com o primeiro lá, ó. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Reabasteça hoje no posto de Deus. O posto de Deus nunca falta combustível. Toda vez que você dobrar o seu joelho, o Espírito Santo vai sempre estar te reabastecendo com a fé, com oração, com santidade, com temor, com vigilância, testemunho e perseverança. No mundo que vivemos, algumas coisas vão faltar. Mas no posto de Deus, o posto espiritual de Deus, não falta nada. Tudo que você precisar para suprir a sua vida espiritual, para suprir a sua casa, você vai sempre ter com fartura, para se reabastecer e você ser aquilo ali, ó. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
O meu lema para 2022 será Romanos 8, 37. Não existe nada na minha vida que eu não consiga vencer. Eu só não sou vencedor se eu não lutar. Eu só vou ser derrotado se eu desistir. Mas se eu pegar todos esses combustíveis que aprendemos nesta noite, fé, oração, santidade, temor, vigilância, testemunho e perseverança, esse versículo vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na nossa casa, vai se cumprir na nossa família, vai se cumprir na nossa igreja, e você vai poder dizer assim: em todas as coisas somos mais que vencedores. Nós somos o único povo que entra numa batalha, que entra numa luta, com o Espírito Santo já levantando a bandeira da vitória. Jeová Nissi se representa bandeira da vitória. Quando você entra numa luta, o Espírito Santo já está com a bandeira dizendo: você é vencedor, você é vencedora, você é mais que vencedor em tudo. Aleluia! Não aceite palavra de derrota na sua vida, porque às vezes pessoas do nosso sangue, da nossa carne, não acredita naquilo que você sonha. José passou por isso. Um dia José tomando café da manhã na mesa, com todos os seus irmãos, chegou ele lá, cheio de remelo no olho, ele falou assim: pai, essa noite o Senhor me visitou com um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. O sol e a lua representavam os seus pais. As estrelas representavam os seus irmãos. Se curvava diante de quem? O pequenino. Ele sonhou os feixes. O meu feixe era maior e os outros se curvavam perante mim. Era o mesmo sonho. Porque Deus ia dar vitória a ele no momento mais difícil que a sua família enfrentou. Deus honrou quem? José. O momento mais difícil que a sua família passar, Deus vai te honrar para você sustentar ela. Qual vai ser o sustento? Na oração, na fé, na busca, na perseverança que você tem conhecido a verdade. Amém? Quero deixar esse combustível que você reabasteceu hoje, para você terminar 2021 e começar 2022, se for da vontade e permissão do Senhor, nós iramos o ano, começarmos com esse versículo na nossa vida. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus é esse, que habita dentro de nós sendo pecador, que nos ama sendo pecador, que Deus, algo mais precioso que Ele tinha, por amor a mim, por amor a você, é por isso que estamos aqui. Não aceite palavra de fracasso na sua vida, não aceite palavra de derrota na sua vida. Se você tem passado momentos de humilhação, segure, preserve seu caráter, porque Deus vai te honrar, como honrou José. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Tem pessoas que às vezes olham para a gente e fica assim: ser um sonhador. Sonha. Quer matar o homem? É tirar os seus sonhos. Seu sonho pode ser maior do que o sol e a lua, mas o seu Deus é maior do que o sol, do que a lua, do que a estrela, do que o céu, do que a terra, do que os anjos, do que tudo que há na terra. O que Ele fez na vida de Sara, Ele faça na sua vida. Lucas 1,37, para me encerrar a mensagem. Falta 15 minutos para acabar o culto. Vou encerrar a mensagem com esse versículo. Preste atenção, Lucas 1,37. Porque para Deus, nada é impossível. Qual é o seu sonho?
o que você ainda almeja em alcançar. Talvez você fale assim, irmão, eu tenho 100 anos, eu tenho 90, eu tenho 80, eu tenho 50, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 15, eu tenho 10. Ei, não importa a idade que você tem hoje. Importa para que o seu Deus não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe um impossível para Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Os homens de Deus e as mulheres de Deus têm passado na terra momentos difíceis, mas vai chegar a hora que Deus vai honrar o seu povo, vai honrar a sua igreja. A minha esposa está enfrentando um momento difícil com a sua tia. E hoje eu perguntei ao Espírito Santo, por que os homens de Deus e mulheres de Deus sofrem tanto? A tia da minha esposa está passando um momento difícil na saúde. Ela deitada na cama quebra o fêmur. E sabe qual é a notícia que o médico dá para ela? A sua cirurgia é de alto risco. Eu pergunto para você, uma mulher que prega o Evangelho, uma mulher que dedicou a sua vida inteira ao Senhor, e agora está num leito, gemendo de noite, com o fêmur quebrado, sentindo dor, e ainda correndo risco de vida. Só supera isso, só suporta isso quem tem intimidade com Deus. Só quem é valente, só quem é corajoso. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer nessa noite, seja fiel até o fim, ainda que custa a sua vida, seja fiel até o fim, porque até no leito Deus tem promessa. Talvez Deus permite nós ser enfermo ao hospital para alguém lá ser alcançado. Só entra no céu homens corajosos, mulheres corajosas, homens que não desistem, homens que tenham a coragem de Gideão. Deus vai levantar você hoje como Gideão. Você pode se sentir pouco, você pode se sentir com pouca força, mas esse pouquinho que você tem, Deus vai te sustentar, e você vai levantar um homem, uma mulher vitoriosa, e você vai dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Isaías 41, 10, fica de pé para a gente orar. Isaías 41, 10, diz assim, não temas. Qual é o seu problema? Que momento você está enfrentando agora? Talvez você está aí, seu coração está sangrando. Talvez você está aí, mas a sua alma tem planto. Deus está dizendo assim, não temas, porque eu sou contigo. Deus é contigo, na tristeza, na alegria, na dor, na saúde, Ele é contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento, com a destra da minha justiça. Amém? Deus fará justiça pela sua igreja. Deus fará justiça pelo seu povo. Creia nisso hoje, amém? Eu encerro a mensagem aqui em nome do Senhor Jesus.